Muito bem, pessoal, estamos de volta com mais um vídeo da série do Aprenda Mais. E nós estamos falando sobre curiosidades bíblicas. E hoje nós vamos falar sobre uma curiosidade muito importante para as nossas vidas. Eu sou o pastor Fábio. Vem comigo. Algumas cidades no mundo se tornaram importantes pelas suas belezas naturais, pelos seus personagens, pelos seus movimentos e pela sua beleza natural. Rio de Janeiro, Nova York, Londres, Paris, entre outras. Outras cidades se destacam pelos seus personagens ilustres. Hoje nós vamos falar de uma cidade onde morou um homem que dividiu a história em antes e depois dele. Sim, nós vamos falar sobre a cidade de Cafarnaum, em Israel, aonde Jesus morou por cerca de 3 anos. Situada a noroeste do Mar da Galileia, distante cerca de 5 quilômetros do Rio Jordão. Cafarnaum foi aonde Jesus montou seu quartel-general. Ali ele chamou os primeiros apóstolos, Mateus, João, Pedro e Tiago. No Antigo Testamento não existe nenhuma menção sobre a cidade de Cafarnaum, mas existe a menção da vila de Naum, que se referia ao profeta Naum. Em 1881, o pesquisador Edward Robson descobriu as ruínas de Cafarnaum. Logo depois, em 1866, o capitão inglês Charles Wilson identificou nessa cidade, nessas ruínas, uma sinagoga muito bem preservada. Em 1894, os franciscanos da custódia da Terra Santa adquiriram aquela área, protegendo-a, cercando e arborizando. Em 1905, houve uma nova temporada de escavações em Cafarnaum. Os arqueólogos alemães Heinz Kohl e Karl Wagner descobriram muito mais coisas. Muitos prodígios foram realizados pelo Senhor Jesus naquela região, naquela cidade. Temos muitas passagens bíblicas que relatam esses fatos. A primeira passagem está lá em Marcos 1, 21 a 28. Vamos ver? E eles foram para Cafarnaum. E logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. Cala-se e sai dele", repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um novo ensino e com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem." As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. A outra passagem que nós vamos ver está lá em Marcos 2, 1 a 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e eles pregavam a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Filho, os seus pecados estão perdoados." Estavam sentados ali alguns mestres da lei
raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele disse: por que vocês estão remoendo essas coisas no seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te-se, pegue a sua cama e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a vocês, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Jesus cura um paralítico que é descido pelo telhado. Observe que o texto que nós lemos, Jesus estava em casa. Alguns teólogos afirmam que era a própria casa do Senhor Jesus. Outros não fazem essa afirmação. Bem, eu sei que ele estava em Cafarnaum. E o que importa nisso tudo, que houve um grande milagre. Na região da Galileia habitavam vários povos, judeus, babilônicos, romanos, sírio-fenícios. Era uma região improvável para a manifestação de um Messias, mas foi justamente o lugar ideal aonde Jesus manifestou a sua glória. A beleza daquele lugar nos fascina, nos encanta, justamente com o mar da Galileia. O mar que não é o mar de água salgada, não, mas sim de água doce. E ele nos encanta pelo seu tamanho e a sua extensão. Foi em Cafarnaum que houve a chamada dos primeiros discípulos. Vejamos lá em Mateus capítulo 4, versículos 18 a 22. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Veja aqui a frase que Jesus fala para eles: te farei pescadores de homens. E eu pergunto para você hoje: você já se tornou um discípulo de Jesus? Você já se tornou um pescador de homens? A população da cidade de Cafarnaum girava em torno de 600 a 1.500 pessoas. Era uma cidade de grande porte para aquela época. Possuía um grande porto, onde existia uma grande colônia de pescadores. Nas ruínas de Cafarnaum foram encontradas uma sinagoga bem preservada e as ruínas da casa de Pedro. E foi lá justamente que Jesus cura a sogra de Pedro. Nessa edição estamos falando sobre curiosidades. Mas por que Jesus resolve morar em Cafarnaum? Por que ele não permaneceu em Nazaré, onde ele morava? A resposta está lá em Mateus, capítulo 4, versículo 13 a 16. Vamos ver? Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Como nós acabamos de ler, ele está cumprindo justamente a profecia do profeta Isaías. Deus
é um Deus que sempre cumpre os seus propósitos. Veja que o escritor usa o verbo grego kateleipo, que significa deixar para trás, esquecer. Pois Jesus saiu de Nazaré. A vida de Jesus em Nazaré foi um pouco conturbada, pois muitos não acreditavam que ele era o Messias. E ele mesmo declarou isso. O profeta de casa não tem honra. Veja como seria uma casa nos tempos de Jesus. Eram formadas de pedras e dentro delas, quando os arqueólogos escavaram, encontraram materiais de pesca e elementos de pescadores. Jesus foi bem recebido em Cafarnaum, mas isso não durou muito tempo. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para vocês. Uma palavra bastante dura. Eles não seguiram Jesus. Apesar dos prodígios, dos milagres, Jesus ensinou naquele lugar, Jesus pregou naquele lugar. Ele faz uma comparação da cidade de Cafarnaum com a cidade de Sodoma, afirmando que se ele tivesse pregado em Sodoma, talvez Sodoma não fosse destruída. É também um momento para a nossa reflexão como habitantes de cidades. Será que nós estamos realmente fazendo a vontade de Deus, ouvindo e cumprindo os propósitos do Senhor para as nossas vidas? Querido, você já se inscreveu no nosso canal? Então aproveita agora, se inscreve no nosso canal, compartilhe essa mensagem com outras pessoas e amanhã eu te convido, pois temos mais curiosidades para tratar nesse episódio do Aprenda Mais. Um beijo no seu coração e até amanhã.